Perdão, boa noite aí. Então, nessa conta de hoje, que a gente vai fazer como auditoria prévia, que eu comento, né? A gente vai ter essa conta com os diversos itens cobrados ao paciente e o prontuário do paciente propriamente dito. Esses prontuários, eles são criados por mim e eu trago histórias verídicas, porém, sem nome de paciente, sempre boto o nome Maria e João, porque são nomes super genéricos, assim, né? Desculpa, genéricos, tá, gente? Me perdão. Maria não é nome genérico, não, inclusive. É um nome fácil, né? É um nome mais usual. Então, eu sempre trago histórias verídicas vividas, histórias que a gente realmente passa na auditoria, e de situações diversas. Essa daqui é uma auditoria de uma conta, para a gente ir bem direto ao ponto, exatamente como são as minhas aulas, né? Eu costumo dizer que o método é uma forma fácil de aprender a auditar, exatamente porque eu tenho aulas super diretas, eu trato com muita objetividade, muita prática realmente do assunto, e sempre estou ali, acessível, né, para as dúvidas. Então, nessa conta aqui, eu tentei, essa conta, na verdade, inclusive, ela é um dos exercícios que a gente tem dentro do método, né? Não propriamente, não é essa propriamente, mas é uma conta muito parecida com essa abordagem, exatamente para que a gente faça, né, para que a gente tenha essa sensação de que a gente recebe exatamente assim as contas, né? A gente recebe a conta de forma incompleta, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente recebe essa conta incompleta, a gente precisa auditar através desse prontuário para perceber se está tudo cobrado nessa conta. Qual é a função principal do auditor interno? O auditor interno, que é quem faz a auditoria prévia que a gente vai abordar hoje, o auditor interno, ele tem como principal função primeiro, avaliar a qualidade do serviço que tem sido prestado dentro desse hospital que ele trabalha, né, que ele é representante da auditoria, e levar isso, né, como um feedback para o pessoal da assistência e dizer, olha, eu estou recebendo contas onde vocês não estão registrando bem em prontuário, precisa registrar melhor os materiais, no centro cirúrgico, a gente não está tendo um bom registro, os médicos precisam registrar melhor os fios, ou não sei o que, e todos os itens, tá? E não isso só textualmente, tá, gente? A gente precisa levar com indicadores, ok? Então, vamos lá para a nossa prática. Essa paciente aqui, ela é admitida em um dia e vai embora no outro. Essa paciente tem um caso, eu gosto sempre de ler inicialmente, né? A história da enfermagem, porque eu acredito que esse profissional, né? O que aconteceu com o prontuário? Que esse profissional, ele traz, né, essas histórias muito mais distribuídas, eles comentam muito mais essas histórias, né, escrevem muito mais nessas histórias. Deixa eu abrir um prontuário aqui, que esse daqui, não sei o que ele está querendo com a vida. Então, a gente... Só um minuto. A gente, quem sabe, faz ao vivo aqui, igual a Faustão. E aí, a gente... Pronto, deixa eu ver se eu abri aqui agora corretamente. Pronto. E é engraçado que eu entro antes, faço todo o teste, tá tudo certo? Tá. Pronto. Agora vamos. Então, essa paciente, ela interna para fazer uma abordagem cirúrgica, tá? Já já a gente vai ler aqui. E é como eu digo dentro do método, gente. Dentro do meu curso, eu sempre abordo isso. O que importa aqui não é o que o paciente vem fazer dentro do hospital. Sheila, eu não quero... eu já sei auditar a conta do PS, mas a questão não é que a conta é do PS ou não é do PS. Sheila, mas eu já sei auditar a conta de ambulatório, a questão não é essa. Eu já sei auditar a conta de paciente internado em unidade aberta, o que eu não sei é a UTI. Na verdade, o que nos falta o conhecimento
boa parte das vezes, não é o tipo de conta, né? São as questões discutidas nas contas. Então, eu posso trazer uma conta de PS que o paciente foi a óbito dentro do PS. Então, ele vai ter usado, possivelmente, ele vai ter entubado, ele vai ter usado ventilador, né? Então, a questão não é a característica da conta, a questão é as questões que foram, que vão ser discutidas, né? Ali dentro daquela conta com a internação do paciente. Então, vamos lá para a nossa conta, né? Eu sempre gosto, inclusive eu fiz um checklist falando disso, né? E uma das primeiras indicações que eu faço é exatamente essa. Quando é uma conta clínica que não tem cirurgia, eu gosto de começar auditando pela autorização para ver onde o paciente vai estar, assim, apartamento, qual é o padrão dele, essas coisas. E logo para a prescrição. Mas em uma conta cirúrgica, eu gosto de ler a enfermagem, primeiro, para saber que horas o paciente chegou, que horas foi para o centro encaminhado, né, que horas retorna, para a gente ter uma noção disso. E vocês vão ver como isso é importante às vezes. Então, aqui, essa paciente Maria, ela tem aqui o atendimento dela, né, a admissão dela. O paciente é admitido nessa unidade para se submeter a procedimento cirúrgico de retirada de corpo estranho com retalho. No momento, vai descrever como a paciente está, né? Nega, hipertensão, diabetes, alergias. Ao exame, vai dizer como a paciente está, enfim. Orientada quanto à retirada de adornos e encaminhada para o banho clorexidina, segue aos cuidados multidisciplinar. Ok. Essa paciente, isso foi às 6 horas. Às 8h30, a paciente recebida no centro. Então, aqui a gente já tem uma luz. A paciente vai chegar no centro às 8 horas, até 9 no procedimento, 10 horas já está retornando. Isso é só uma leitura rápida, tá, gente? E no outro dia ela vai embora. Então, ok. Vamos voltar aqui para o nosso centro cirúrgico, já que é um dos focos principais, né? Então, vamos ler aqui o que essa paciente vai realmente fazer. Ela chega no centro cirúrgico, né? Eu acho que ali é 24, admissão, era para ser 24 aqui. Desculpem o erro, que sou eu mesmo que faço tudo isso, como eu falei para vocês, as datas às vezes saem erradas. Vamos lá. Então, aqui está dito o seguinte: paciente internou, vai fazer retirada de corpo estranho e extensos ferimentos, ok? Então, vamos lá. Essa data dessa cirurgia aqui, inclusive, é 24, tá, gente? Eu percebi que no dia 25 é o que a paciente vai embora. Então, aqui é dia 24, já vou consertando aqui os errinhos. Então, vamos lá. Às 8h45, essa paciente inicia o procedimento e termina às 9h35. O tipo de anestesia geral venosa, foi uma decência de ferida, decência de ferida operatória em mama direita. Pronto. E aí fala da equipe, doutora Ana e doutor João. Fala de antibióticos, a gente vai prestar atenção nisso depois, tá? Vamos ver a descrição cirúrgica, ver se teve alguma intercorrência, tá? Decúbito dorsal, asepsia, colocação de campos, visualizado ferida operatória, decência, secreção com pouca quantidade ao redor da prótese, sendo colhido secreção para cultura. Retirado a prótese, lavado a cavidade exaustivamente com soro fisiológico, debridado as bordas, hemostasia, retirado o segmento da cápsula para cultura, colocação de dreno, suctor e fixação. Revisão da hemostasia, instilado gentamicina 80 na loja, rotação de retalho cutâneo e síntese por planos. Curativo com nebacetim, Zolbeck e alginato. Que misturada. Que lambança. Vamos lá. Se tiver algum enfermeiro da área de estomas aqui, da área de curativos aqui, está morrendo. Ele aqui embaixo vem o relato da peça, né? Anatomia patológica, e foi mandada a borda da ferida, ele diz que tem 3 peças, enfim, isso aqui se vier cobrando a anatomia patológica na conta. Vamos ver agora, ali a gente lê eu gosto de ler o relatório cirúrgico, porque eu consigo perceber se essa paciente passou por alguma intercorrência, teve alguma coisa além da cirurgia normal, tá? Então, aqui, o início da anestesia foi 8h40, essa paciente vai com anestesia até 9h40, geralmente a anestesia inicia antes e termina depois da cirurgia, tá?
Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando. E o anestesista relata o seguinte. Perdão. Paciente monitorado, realizado checklist de cirurgia segura, acesso venoso periférico prévio, pré-oxigenação, confirmada a ventilação, paciente posicionado, intraoperatório, acompanhado até o CRPA. Essa é a breve anotação do anestesista. E aqui, nessa área, ele descreve os medicamentos. Como foram muitos, a listinha está bem grande, tá? A gente aqui no papel de auditor interno. Eu tenho que me lembrar isso para mim, tá, gente? Porque por muito, muito tempo, atualmente, eu fui externa. Então, vamos lá. Do dia 24 até o 25, por isso que eu disse que a datinha ali está errada, tá? Mas vamos lá, que dá para a gente ver aqui bem direitinho. A paciente começa utilizando, né, Dormonide de 5, eu faço dessa forma, vou mostrar para vocês uma forma de realizar isso, mas vocês vão realizar com a forma que vocês mais acham confortável para vocês, tá? Geralmente, eu gravo algumas medicações, vou lá e checo e volto. Vamos lá. Dormonide, Decadron, Dormonide de 5, Decadron de 10, fentanil e xilocaína, tudo em quantidade 1. Então, vamos aqui nas medicações. A conta, ela vem, essa conta aqui, ela não está no modelo da ANS, né, que seria modelo TIS e TUS, com nomenclatura TUS. Então, vamos aqui. Eu vou checar aqui o que a gente já viu lá. Se a pessoa tiver uma boa lembrança, o que não é o meu caso, vai gravando mais. Então, aqui a gente está ok, o Dormonide. Será que essa conta não vai deixar eu escrever, gente? Que tudo que eu for escrever, ela vai acontecer isso? Será que é isso? Vamos abrir ela outra vez, que ela está teimosa. Estranho isso, hein? Vamos lá. Vamos outra vez. Então, a gente vai checar aqui o Dormonide. Estranho. Agora foi. A gente vai checar o Dormonide, ok? Que a gente viu lá que o anestesista fez. A gente vai checar o Decadron, que ele fez também. O fentanil, que a gente viu lá que ele fez. E a xilocaína, tá? Pronto. Então, vamos voltar e ver o que mais. Dormonide, Decadron, fentanil, xilocaína. Garamicina, Kefazol, Profenide. Estou chegando para cima para ser bem didático aqui, tá? Então, garamicina, vamos procurar aqui. Tem o Profenide já aqui, vou checar o Profenide. Kefazol e garamicina, que a gente já não encontrou aqui. Isso é uma coisa, inclusive, que ocorre bastante, tá, gente? Da gente não conseguir ver, não conseguir verificar nas contas, às vezes, algumas medicações. Então, a gente vai fazer o quê? A gente é auditor interno, então a gente lança coisas nas contas, ó, Kefazol, e a gente vai ver miligramagem, a gente vai ver tudo, tá? 1 grama, vamos ver lá como o médico descreveu, que fez desculpa, o anestesista. 2 gramas, tá? Garamicina de 80 e Kefazol 2. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Kefazol 1 grama. Tem quem faça as duas formas, tá? Coloca tudo direitinho assim, ampola, que na verdade Kefazol é até frasco ampola, tá? 2. Ou você pode anotar tudo aqui no mesmo item. Vou deixar assim só para ficar mais bonitinho para a gente, ok? Kefazol, que não estava aqui lançado, e garamicina. Garamicina de 80 miligramas. Ampola. Ok? Vamos lá. Profenide, a gente checou lá, tá tudo ok, já tá na conta. Rocuronium, 40. Cevorane, 30. Cevorane é um item que às vezes falta, né? Nas contas, exatamente porque
como ele é volátil, né? E ele fica lá, às vezes não é cobrado pelo pessoal do centro cirúrgico, depende de como é a cobrança nesse hospital. Rocurone, ok, e Cevorane, 30 ml, tá? Exatamente como está aqui em prontuário, tá? Se alguém tiver dúvida, anota aí, a gente volta aqui depois para eu explicar. Então, Rocurone de 40, Cevorane de 30. Novalgina, 2 ml, então é uma ampola só. Prostigmine de Privan, vamos aqui. Novalgina tem ali uma só, vocês viram, né? Então, teoricamente, a gente pode... Eu vou escrever aqui do lado, porque eu vou falar duas situações que podem ocorrer aqui, tá? Então, é isso. O Propofol é o de Privan, tá, gente? Isso é um outro conhecimento que o auditor precisa ter. Nome das medicações. O Prostigmine são 2, ok? De Privan é 1 e Prostigmine são 2. Ok, aqui vamos voltar para o prontuário. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam aí que eu lentifico. É porque eu sou muito prática mesmo. Soro fisiológico, não sei se vocês recordam, mas na descrição cirúrgica o médico fala lavagem exaustiva de cavidade próxima lá da mama, né? Soro fisiológico 2.000, ringa lactato 1.500, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Soro fisiológico e ringa lactato, vamos ver o que a gente falta aqui. Soro fisiológico já tem os dois aqui, o ringa lactato 1.500, são 3 mesmo. A gente vai já abordar a Novalgina. Vamos ver aqui. Se falta mais alguma coisa para a gente. Vamos ver se o anestesista escreveu mais algo. Fentanil, Dormonide. Aqui em cima não tem mais nada. Então, vamos lá. Então, é isso. Nós tivemos essas medicações. Quando eu falo do checklist, né, que eu fiz, é exatamente para a gente ter essa noção, né? Eu já chequei isso, eu já chequei aquilo, já vi as medicações, já vi os materiais, porque em algum momento pode ficar isso esquecido, tá? Lá nós vamos parar um momentinho o medicamento, porque a gente tem algumas opções de ajustar a conta. Ou a gente vê todos os medicamentos, a gente poderia ir agora aqui para prescrição médica, da unidade, ver os medicamentos, mas eu prefiro ver o centro cirúrgico inteiro primeiro, tá? Então, aqui o anestesista relata, né, aparelho de anestesia, e em anestesia, isso é um bônus de entendimento. Os aparelhos são cobrados exatamente dentro do horário da anestesia. O anestesista falou lá em cima para a gente que começou a anestesia às 8h40 e finalizou às 9h40. Então, é exatamente assim que esse equipamento deve ser cobrado, ok? Não é 8h40, mas a hora é indivisível, eu vou começar a cobrar 8. Não é assim. O nosso pagamento é por hora indivisível, mas não no prontuário, tá? Mas não na cobrança. Então, vamos aqui. Aparelho de anestesia, oximetria, tudo vai ser 1 hora. Por quê? Porque essa paciente levou 1 hora dentro do centro, né, em anestesia. Aparelho de anestesia, oximetria, capnógrafo. Vamos ver aqui se já está aqui nessa conta. Depois a gente vai vir para materiais, tudo. Vamos lá. Aqui começa as nossas questões como internos. As taxas são itens que realmente faltam muito, né? Na cobrança de contas. Por que isso? Porque taxa é um item que é lançado muito manualmente, boa parte das vezes, tá? Então, aqui, ó, aparelho de anestesia. Inclusive, uma outra informação importantíssima para esse auditor, eu vou colocar logo aqui do lado, tá, gente? Para eu não ficar escrevendo de um lado e do outro. Aparelho de anestesia 1, depois eu vou contar para vocês o que é que acontece depois disso. Oximetria, capnógrafo, escrever logo aqui. Oximetria. Não, oxímetro, desculpa. A gente lida, inclusive, viu, gente, com pessoas administrativas. Então, a gente tem que entender que a nossa nomenclatura não é a nomenclatura deles. Então, a gente precisa colocar de forma que
qualquer pessoa que leia consiga entender o que a gente está fazendo, ok? Oxímetro, capnógrafo, também porque uma hora de anestesia foi mais, estou esquecida demais. Monitores e oxigênio. Monitor, eu acho que eu esqueci algum aqui. Monitor, a gente pode botar de ritmo, e monitor de PA-NI, que é pressão não invasiva, ok? Desde que a gente saiba que essa galera sabe que monitor é esse, certo? Existem alguns hospitais que pedem para quando a gente lança isso aqui, a gente já colocar a codificação aqui, 600 papá, a codificação do monitor, de tudo que a gente lançar na conta, tá? Existem hospitais que já fazem isso. Então, vamos lá. Lançamos esses itens por quê? Porque não estava na conta cobrada. Qual é a nossa função aqui? Consertar a conta para que ela fique o mais justa possível de acordo com tudo que foi prestado de serviço de saúde para esse paciente dentro dessa unidade, tá? Oxigênio, vamos ver aqui. Uma questão importante são os contratos. A gente vai anotar nas contas tudo que a gente sabe que deveria cobrar. Aqui, por exemplo, eu vou botar oxigênio 1, para a gente rever isso depois, para ver se a paciente não usou oxigênio em outro espaço, e etc. Esse ar comprimido aqui, a gente vai precisar ver se essa paciente fez uso... eu acredito que pelo tipo de cirurgia não, mas se ela fez ventilação... não, pelo tipo de cirurgia não, está dizendo aqui que foi puncionada, foi para a unidade, enfim, pelo tipo de cirurgia, só se ela tivesse tido uma complicação bem grande, né, gente? Para ter um tubo, para ter uma intubação e ter um ventilador aqui. Tá. Aqui vem a questão das notas de gasto, né? Nota de gasto, eu, Sheila, como auditora, eu verifico essa nota de gasto no fim das contas, sabe? Tipo, ela é um item indispensável para mim. Porém, aqui a gente está sendo auditor interno, então qual é a nossa principal função, além de prestar atenção na qualidade do serviço que está sendo prestado aqui, é verificar tudo para incluir nessa conta, né? A gente precisa que essa conta seja muito bem cobrada. Então, vamos ver aqui o que é que ele relata, né? De itens, deixa eu ver se tem taxas aqui. Tubo de aspiração. Olha a garamicina aqui que a gente lançou. Ah, ainda tem o Nebacetim, gente, que o médico disse que utilizou dentro do... na descrição cirúrgica. Pronto. Então, vamos aqui na nossa conta e acrescentar o nosso Nebacetim. E aí, a gente vai finalizar o medicamento do centro cirúrgico, tá? Nebacetim. Tubo. A gente pode registrar aqui ou registrar como eu estava fazendo, tá? Aqui a gente vai botar, acho que chama tubo mesmo, não lembro agora qual a nomenclatura dele, mas deve ser tubo mesmo, para pagar o inteiro, né? E por que o inteiro, Sheila? Porque dentro do centro cirúrgico esse paciente vai levar o Nebacetim para fora do centro e ele vai utilizar lá na unidade também. Aqui, teoricamente, a gente teria terminado o centro cirúrgico. A gente vai fazer uma revisão depois, ok? Então, vamos ver aqui. Vamos voltar para a nossa prescrição. Por quê? Porque essa paciente vai para o centro cirúrgico, ela retorna do centro e vem para a unidade. Eu li ali que a paciente foi para o CRPA, né, na evolução de enfermagem. Então, depois do CR, ela vem para cá, para a unidade de origem, né, a unidade de internação. Aqui na prescrição dela, a gente vai sempre checar os itens administrativos, tá, gente? Nome do paciente, período da conta, esse período mesmo, 24 de novembro, ok? Isso é um dado importante. Repouso relativo,
dieta liberada ao retornar do centro cirúrgico. Então, o médico prescreveu soro fisiológico, né? E está aqui como executado, ok? Esse soro foi instalado. Dipirona, 2 ml Sidor, febre diluída em 2 de soro fisiológico, executado. Aqui, 2 ml, tá? E não 2 ampolas. Então, vamos lá para a nossa conta também. Aqui a gente tem o seguinte, essa conta também tá cobrada bastante formosura. Vamos lá. Então, aqui a gente vai, ó, checou o soro, tá ok. E aqui eu vou pontuar uma coisa que acontece comigo às vezes, que é de escolha do auditor, creia se vocês puderem. O auditor aqui, ele pode, existem hospitais, não sei se é do conhecimento de vocês, mas existem hospitais que dizem ao auditor interno, você só vai lançar item em conta, você não vai retirar item de conta, tá? Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Não é coisa inventada por Sheila. Mas vamos lá. Aqui a gente vai checar, tá? Uma seringa, ok? Vamos tirar a seringa de 20? Não, mentira. Perdão. A Novalgina é feita em 20. A Novalgina é 2 para 18, ok? Então, a gente vai pagar uma seringa de 20 e nós vamos pagar a seringa de 10 também. Quem sabe dizer por quê? Me contem aí. Vocês sabem dizer por quê que a gente vai pagar a seringa de 10? E aqui a gente tem a agulha para fazer a Novalgina. Então, nós vamos pagar aqui menos 4. A agulha não é um item de muita atenção, tá? Para o auditor. Por quê? Primeiro porque ela é um item que não tem uma grande soma, tá? Então, aqui agora que a gente já viu que a Novalgina está cobrada corretamente na unidade, a gente vai consertar essa Novalgina aqui do centro cirúrgico, tá? O médico disse que só usou uma, então a gente vai deixar uma aqui. Então, nosso centro aqui está todo direitinho, cobramos tudo. Agora, a gente vai ver aqui o seguinte. É necessário ler aqui esse relatório de cirurgia, porque como eu tinha esquecido ali do Nebacetim, eu posso ter me passado com outra coisa. Então, vamos lá. Aqui, porque esse prontuário aqui, ele traz umas informações, eu vou até pintar aqui de amarelo para vocês verem também, ó. Eles botam aqui, ó, antibiótico, sim, Kefazol, não sei o quê. Outras medicações, que é como se fosse coisas para chamar a atenção que o médico utilizou e que não está dentro da descrição cirúrgica, ou está, mas quer chamar a atenção, tá? Então, vamos ver aqui. A gente terminou com as medicações, vamos tirar aqui o que não tem ali descrito. Atropina, não está descrito, a gente tira. Bromoprida, também não. Clonidin, também não. O que mais? Dimorf, o paciente não usou Dimorf também. Efedrin, ok. Pronto. Então, aqui a gente lançou Kefazol Nebacetim. Aqui a gente vai checar essa água também, tá até pouco essa quantidade para o centro cirúrgico. Inclusive aqui, tá, gente? Na hora de auditoria interna, é a hora da gente lançar as coisas nas contas, que você acredita ser pouco. Por que eu estou acreditando ser pouco essa água? Tudo bem que o anestesista nem sempre ele pega água destilada para diluir as coisas, ok? Às vezes ele bota muita medicação dentro do soro. Se tiver alguma enfermeira aí que conhece de centro cirúrgico, vai saber disso. Então, aqui eu acrescentaria, pelo menos, ó, ele fez Novalgina, ele fez Kefazol, ele fez, deixa eu ver, Dormonide, Decadron, ele fez Garamicina. Mas Garamicina foi a lavagem do local da mama, não foi como medicação mesmo, não, mas fez Profenide. Eu acrescentaria aqui, ó, mais umas 3 ou 4. Na verdade, o que é que o auditor interno deveria fazer? Vir procurar aqui, ó, na notinha de gastos, aquela notinha de gastos. Eu agora entendi por que tá sem aparecer, eu tô procurando o lugar errado. Na nota de gastos, tem dizendo que tem mais água? Vamos ver aqui.
Depois das medicações, ou depois dos materiais. Seringa, não tem água destilada, tá? Então, é conduta de auditor para auditor, ok? Eu, Sheila, acrescentaria aqui, no mínimo, umas 3 águas destiladas. Por quê? Por conta dessas medicações que eu falei aí para vocês, que ele fez e que não está ali, tá? Então, vamos ver agora os materiais que a paciente fez uso. Vamos começar pelo que é dedutível e depois a gente vai ver na nota de gastos. Caneta eletrocirúrgica, tudo que a gente usa bisturi, vai usar essa caneta eletrocirúrgica, a gente pode confirmar lá na nota de gastos, ok? Depois a gente confirma isso. Esse alginato está registrado pelo médico. O que a gente precisa confirmar é... Deixa eu ver se ele está como medicamento ou material. A gente ainda tem isso, tá? Zobec 15/10. Estou passando ligeiro assim, viu, gente? Mas para a gente não... que a gente entrar na nossa discussão, mas aqui, curativo alginato 10/10. Então, é esse mesmo que está em conta, ok? Como é que eu vi isso aqui nessa especificação aqui? Eletrodo, a paciente vai sempre utilizar eletrodo, já que instalou monitores. Equipo para instalar o soro dentro do centro cirúrgico ou na unidade, tanto faz, porque não está cobrado em outro espaço. Seringa, essa quantidade de seringa é uma quantidade que eu pago. Por que eu vou explicar isso a vocês? Por que é uma quantidade que eu pago? Isobec aqui, ó, 15/10, também vou pagar logo aqui. E agora a gente vai ver o que está faltando. Por que eu pago? Porque o anestesista ele sai fazendo vários movimentos em sala que, inclusive, nem sempre são detectáveis para nós, né? Então, quando tem uma quantidade de seringas razoável, por exemplo, aqui tem 5 seringas no total, e ele fez Dormonide, Decadron, Profenide, Novalgina, então tem muita medicação, né? Xilocaína, passa de 5, ok? Então, a gente pode olhar a nota de gastos para ver se acrescenta mais alguma, ou verificar aqui de acordo com a técnica, tá? Mas eu quero chamar a atenção de outras coisas aqui super importantes. Por exemplo, a gente leu no prontuário, a seringa a gente pode entrar nessa discussão a outro tempo, a outra hora. A gente leu no prontuário que a paciente foi puncionada, e até que não lesse, né? A gente tinha que saber que ela veio puncionada de algum espaço, aqui com gel por 20. A gente não tem nessa conta, então a gente vai lançar aqui as coisas da punção da paciente, ok? Então, a gente vai lançar aqui catéter, número 20. Esse número nem sempre é importante, porque na maioria das vezes o único catéter que tem um valor diferente é o 24, tá? O restante tem a mesma coisa assim de valor. Aqui a gente tem que lançar, sabe o que aqui? A gente não tem o Polifix, então Equipo, vou botar ele aqui. Equipo Polifix. Ok? Nem sei dizer se uma outra coisa aqui que não está aqui na conta e que a paciente fez uso. O dreno suctor, inclusive 3,2. Ok. Que é mais o Polifix ou catéter. Vamos ver se tem mais coisa aqui. E isso se acostumem. A auditoria interna ela é bem mais desafiadora do que a auditoria externa. A auditoria externa a gente encontra a conta pronta e a gente só faz checar, né, itens. E na auditoria interna você é meio que um detetive atrás das coisas, né? Uma outra coisa que eu ia esquecer, o catéter do oxigênio, por isso que eu deixei ali uma catéter de oxigênio.
Por que isso? Porque a paciente fez uso de oxigênio, né? Não sei se vocês prestaram atenção, a gente pagou oxigênio aqui em cima. Então, agora vamos aqui para esse restante dessa checagem. Ah, eu coloquei aqui, ó, o aparelho de anestesia está aqui, gente. Vou colocar aqui, então, esse monitor. Para cá, para cima. O aparelho de anestesia está aqui. Então, ó, ok, aparelho de anestesia. A taxa de sala, né? A gente só tem como ver se a gente olhar o honorário médico, e a gente não vai fazer isso hoje. Taxa de sala cirúrgica de recuperação anestésica, essa paciente foi para recuperação anestésica, tá aqui, ó. E isso é importante ver, tá? Por quê? Porque qualquer coisa que a gente não veja aqui, a gente tem que voltar esse prontuário para a assistência verificar se tem realmente alguma coisa que eles deixaram de registrar, e aí a gente vai fazer uma coisa também que eu criei uma notificação de não conformidade. Você vai colocar na capa do prontuário, registrar a data que está indo, a data que precisa voltar e dizer: paciente não foi registrado tal e tal item, né? Aqui, ó, encaminhado para o CRPA, então aqui tá ok. A gente vem aqui na nossa conta e checa aqui, tá? CRPA ok. O que mais que falta a gente ver? Então, aqui agora a gente vai excluir esse ar comprimido, que não fez. O oxigênio foi apenas 1 hora, que a gente foi ver lá na unidade, né? Se a paciente já tinha utilizado. E aqui a gente vai verificar uns outros itens aqui. Esses itens, por exemplo, de compressa, eu acho importante a gente deixar. Existem coisas que a gente precisa deixar nas contas, até para que a gente tenha os indicadores. Por exemplo, tem itens que estão ali naquela discussão. Está em contrato ou não está em contrato? Por exemplo, compressa é um item que entra muito nisso. Às vezes, a compressa está dentro do custo da taxa de sala. Onde é que eu vejo isso, Sheila? Nos contratos. E a gente hoje não vai discutir contrato. Mas, aqui, nessa situação, a gente vai deixar aqui exatamente essa quantidade que tem, tá? Aqui tem uma coisa importante para a gente ver. Então, a cobrança aqui. Filtro de remoção. A paciente em momento nenhum foi entubada, então como é que usa o filtro, né? Esses fios, a gente vai ver na sala, na nota de gastos. A luva, como é que a gente faz essa coisa da luva, né? Cirurgião, primeiro auxílio, anestesista fez que tipo de anestesia? Fez geral venosa. Então, não. Então, aqui são 2, tá? Aqui você tem a oportunidade ou de consertar para sua conta ficar limpíssima, ou de deixar na conta para fazer indicador, tá? A gente aqui vai abordar dessa forma, mas tem essas 2 possibilidades, como eu falei para vocês. Então, aqui é isso. Vamos ver os fios. Se tem 4 fios lá na nossa nota de gastos, tá? Vamos lá ver fios. Fios. 211. Então, ó, tem 2 monocrio, 40, 2 monocrio um monocrio de plástica 3 e um monocrio de plástica 4. Então, aqui, ó, tá até direitinho. 2 monocrio 4, um 3 e um 4, ok? Então, aqui tá ok, nossos materiais. Aqui em cima a gente já viu tudo, né? Essa agulha também eu geralmente deixo o que tá. Monitores, a gente cobrou as taxas que estavam faltando na conta. Cobramos os materiais, as medicações, incluímos ali o que precisava incluir. E a gente finalizou aqui esse item da conta, tá? Esses itens de conta. Eu vou abrir para que vocês falem sobre dúvidas, se tiverem. E uma coisa importante que a gente vai ver aqui são as diárias. Como é que a gente confirma a diária, entrada e saída do paciente? Então, vamos ver aqui. 10h10, esse médico relata, né? 10h10, alta assinada, encaminhada em cadeira de rodas. E saída, gente, é a saída do paciente mesmo, tá? Não adianta o médico dizer aqui, ó, prescrevo alta, ok? Que a paciente pode ter uma intercorrência e continuar. Eu aprendi isso, inclusive, dando plantão. Que a minha paciente teve alta e chegou no corredor de saída, passou mal, caiu lá, inclusive estava sem cadeira de rodas já, caiu e voltou para a internação.
Então, aqui essa paciente internou às 6 horas, que é um item importante da gente discutir, tá? Essa paciente, a gente vai colocar uma diária para ela, sim. Ela internou 6 horas, mas ela veio para uma cirurgia eletiva, né? Essa coisa de sutura e retalho, geralmente é uma cirurgia eletiva, ok? Mas se fosse uma cirurgia de urgência, poderia ser 2 diárias, porque ela entrou às 6 horas e a diária vence às 10 horas, ok? Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e vamos ver aqui, vamos nos ver e entender se foi tudo compreendido, se vocês têm dúvidas, se você tem outras dúvidas que não dessa conta. Essa conta é só um passo inicial para o que a gente aborda, tá? Esse item conta, né, auditoria prévia, ele é uma área, né, que a gente precisa estar realmente muito junto do que está acontecendo. É prontuário físico, é prontuário eletrônico. Eu trago aqui uma réplica da veracidade do que acontece na realidade lá no dia a dia, né? Eu tento chegar o mais perto possível, exatamente por isso que eu criei esse método chamando método de auditoria na prática, que eu tento chegar o mais perto possível, copio as coisas das contas, né? Essa coisa da paciente que saiu, eu já criei uma conta assim, a paciente teve alta e voltou para internar, enfim, eu recrio as realidades, né? Bem, se vocês estão calados, por que não tiveram dúvidas? É isso que eu me fiz compreender? Com essas demandas, né, da auditoria, eu sempre pesquiso muito com vocês o que vocês têm demanda para que eu crie. Esse método de auditoria que eu tenho, o curso, ele ensina lá do comecinho, né, a gente começar a verificar quais são as ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta que eu comentei hoje, que a gente não abordou, porque em 1 hora não tem como a gente abordar tudo, mas uma ferramenta super importante é o contrato. Inclusive, eu faço também a abordagem, né, das contas com os contratos, para a gente ver que itens são importantes a gente olhar nos contratos, enfim, esse tipo de abordagem. Nós atingimos nosso tempo em objetivo de tempo, e vocês têm alguma dúvida dessa conta, de outra qualquer coisa que vocês tenham dúvida? A ideia é a gente estar aqui reunido exatamente para isso. Não? Nem aqueles iniciantes? Não creio. Ah, maravilha, Fernanda. Os iniciantes não querem comentar? Pode me perguntar também lá, não tem problema nenhum. Pode me perguntar no WhatsApp, sem problema nenhum, estou sempre acessível. Obrigada, Lenite. Lenita, desculpe. Você é muito prática, é verdade. Você sabe que algumas pessoas dizem que é até meio exagerada essa praticidade minha, que eu sou muito direta, né? Mas, enfim, sou eu. Na verdade, assim, o que é que eu tenho para chamar a atenção dessa auditoria prévia? O que o auditor, quando está trabalhando como interno, que ele precisa ter em foco, primeiro, é que a função dele principal é ele pegar tudo isso que ele conseguiu ver no prontuário e levar para essa enfermagem, para essa medicina, para essa fisioterapia e dizer: vocês, posso sim, de tis e tus, vocês precisam melhorar registro dessa forma e levar provas, né? Porque, na verdade, o auditor nem sempre ele é bem visto, dependendo da política do hospital, nem sempre ele é bem visto no hospital, tá? Então, você precisa levar provas disso, para você mostrar que o registro foi assim, assim. Agora, de 1 a 1, né? Porque no macro, né, com várias pessoas, a gente elogia. No 1 a 1, a gente pontua, talvez, os erros das pessoas, tá? E, na verdade, nem considerando o erro mesmo, considerando que faça de uma forma melhor, porque a melhoria da assistência registrada, porque a assistência pode ser prestada lindamente, mas se ela não for registrada lindamente, a gente tem alguns probleminhas. E tendo problemas na auditoria, a auditoria faz essa roda girar, né?
entrar capital para comprar insumos, para comprar melhores materiais, equipamentos e tudo isso. Então, é a auditoria que ajuda essa roda financeira a girar, ok? Fernanda, já que a gente terminou super em tempo, o que você tem de Teas e Tours? Para ver se eu consigo esclarecer a você aqui. Quiser abrir o coisa também, o som, não tem problema. Eu acho, não sei se eu mutei todo mundo, acho que não. Quiser abrir aí, falar também, perguntar, aparecer no vídeo, sinta-se à vontade, se quiser. Teas e Tours é um padrão criado, né, pela ANS, porque as várias operadoras se comunicavam cada uma de uma forma. A operadora, vou chutar nomes aqui, mas não tem nada a ver com elas, tá? A operadora X, aliás, vou até evitar os nomes. A operadora X cobrava a taxa de monitor. Tá certo. Então, vou te dar um pouco de noção aqui agora. A operadora X cobrava um monitor com o código monitor de pressão não invasiva, código 80, tá? Monitor de... Aí vinha a operadora Y, botava monitor de PAI, de PANI, e botava código 60. Então, ia muita informação para a operadora, né? Ou para o hospital, tanto faz, né? Que era uma comunicação comum, ia muita informação distorcida, cada um botava a informação que queria. Então, a ANS disse, bom, eu vou criar um padrão de informação e de desenho. Eu estou aqui trazendo para o termo mais simples que eu consigo, tá, Fernanda? Então, o que seria esse termo mais simples? Eu vou verificar se eu consigo abrir uma conta. Eu vou demorar um pouco se eu fizer isso. Mas a conta TIS, vou mostrar para você como é um padrão TIS, mais ou menos. O padrão TIS é mais ou menos isso aqui. Ele vem assim na horizontal e ele traz informação. O desenho é muito igual, todo mundo faz o mesmo tipo de apresentação hoje em dia. No mesmo campo 1, falando do registro da operadora, no mesmo campo 2 é dizendo o nome do paciente, no mesmo campo 3 é o nome do hospital, entende? E essa nomenclatura que vai dentro, né, das cobranças e de tudo isso, a gente chama de TUS. Então, para simplificar, né, para os meus alunos, eu costumo dizer que o TIS é o desenho e o TUS é a nomenclatura. Então, eles criaram TUS, que são códigos onde vão os medicamentos, os materiais, que são as informações de cobrança, tá? Em forma muito resumida. Aí, por exemplo, a ANS fez umas tabelas. A tabela 18 é medicamento, vou chutar aqui que eu não lembro agora, tá? A tabela 19 é material. A tabela 20 é o PME. Não grave esses números, porque eu estou falando aleatório. A tabela 00 é tal coisa. A tabela 01 é outra coisa. Então, cada item de conta, a ANS foi colocando em uma tabela. Por que tabela? Porque vem inúmeros medicamentos, inúmeros materiais, e ela juntou todos eles ali. Tanto que se você entrar no Google, você buscar tabela de medicamentos ANS ou TUS, código TUS de qualquer medicamento. Ele vai mostrar essa tabela da ANS e você consegue ver os códigos de todos, ou seja, é uma informação comum. É como o mundo globalizado, a ANS fez isso pela gente. A Helenita botou uma coisa, quer falar aqui direto ou quer que a gente leia aqui a pergunta? Pode? Sheila, como vocês trabalham com essa questão de correção? Trabalham com auditoria interna também, mas me sinto enxugando gelo. Tem algumas... Ah, que legal, Fernanda. Tem alguns hospitais que eles têm muita dificuldade com essa coisa da correção das contas, né? Aí, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz essa conta, que é essa meio... com os erros, né, que eu queria mostrar, trouxe alguns erros, e fiz após, que é exatamente já com tudo que a gente lançou. O oxigênio já o ar comprimido, na verdade, eu deixei inclusive aqui, porque essa paciente no prontuário original, ela tinha uma intubação e tinha ido mesmo para o CRPA, enfim, ela teve uma complicação. Como a gente tem 1 hora só, eu não ia conseguir abordar isso, tá? Então, eu já trouxe aqui já as correções feitas, tá? Que é exatamente como essa conta finaliza.
que é tudo colocado no lugarzinho, certo? Mas, eu compartilhei. Mas existem hospitais que têm essa dificuldade, né? Por exemplo, faz a correção da conta, mas não leva essa informação. Por exemplo, a gente não tivesse registrado ali no prontuário, sei lá, o dreno que a paciente estava usando, mas o dreno tinha caído na conta, e aí você termina tirando esse dreno e depois não usou mesmo o dreno, sabe? Então, essa correção, geralmente, tem hospitais que é o próprio auditor que faz a correção no computador, além dele escrever, pode ser no físico ou no próprio computador, vai lendo o prontuário e vai lançando. Eu prefiro fazer no físico para depois fazer essa correção. Tem lugares que tem um assistente administrativo para fazer as correções das contas, e aí essa conta, depois disso, ela vai para o auditor externo, tá? Fica lá já separadinha para ir para o auditor externo, ou com o prontuário físico ou com o prontuário eletrônico. O que mais que você queria saber? É muito trabalho, me ensina enxugar. E aí, se a gente não tem um retorno disso, por exemplo, se a gente não consegue ir no centro cirúrgico e dizer, olha, vocês esqueceram de lançar as taxas das contas, vocês estão esquecendo de lançar as taxas das contas. Aqui, ó, eu trouxe aqui essa conta aqui, ó, vocês não cobraram nenhum monitor, vocês não cobraram X e X e X. Olha o valor que a gente está perdendo nessas contas. Então, se o hospital não der valor a isso, realmente a gente fica com o nosso trabalho muito maçante, assim, né? Mas a auditoria é esse setor que traz essa possibilidade da gente verificar essa assistência como está sendo, as cobranças. Inclusive, o setor administrativo a gente consegue acompanhar também, né? Ver como é que eles estão trabalhando também e passar esse parâmetro. Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, manda aí de novo. Como dar um parecer sobre a autorização de cirurgia de apêndice, por exemplo? O que precisa avaliar para autorizar? Vamos lá. Geralmente, um paciente que faz cirurgia de apêndice, se não for um apêndice complicado já, né, já com nível de infecção, é uma cirurgia muito simples. Então, a única coisa que é avaliada, eu nem trabalho, né, em setor de avaliação de autorização, mas pensando aqui pela clínica, né, pela cirúrgica, vamos dizer assim, é uma cirurgia muito simples. O que vai precisar é de um trocada, né? Você vai autorizar o código cirúrgico, o parecer, a única coisa que você vai precisar é verificar se na ultrassom ou tomografia ou qualquer exame de imagem que venha, fale que no laudo que o paciente está com essa inflamação no apêndice, e é isso, você como externa ou como interna, isso. Um parecer sobre autorização de cirurgia. Eu acho que é isso. O precisa avaliar exames, relatório médico e exames. No processo, vai para a auditoria antes do faturamento e pode ocorrer a glosa, ou a glosa ocorre embasado no contrato. Vamos lá. Aí são várias informações. Vamos lá. Quando a gente faz ali a auditoria prévia, qual é o caminho dessa conta, né? Inclusive, lá no curso eu coloquei uma aula só para mostrar isso, porque é tão difícil da gente ver. Eu que já trabalhei em diversos hospitais, né? É muito difícil de ver, porque cada hospital cria o seu fluxo. Então, essa conta, o que é que geralmente acontece com ela? A gente vê como auditor interno, tá? Eu, Sheila, sou interna do Hospital Y. Então, eu pego essa conta, verifico toda essa auditoria prévia. Aqui, ó, a conta tá ok, auditada, tá, gente? Vai para a limpeza. Limpou essa conta, deixou ela redondinha, igual como aconteceu tudo no prontuário do paciente. Essa conta fica separada para o auditor externo verificar. Quando o auditor externo verifica, volta para a gente. Tem glosa, a gente vai verificar as glosas. Não tem glosa, essa conta vai para faturamento, tá? Depois disso, pode acontecer glosa? Pode. Geralmente, em contrato, reza que só pode acontecer glosa administrativa, exatamente. Essa glosa que aconteceu antes, que a gente está falando aqui, é a glosa técnica. A glosa administrativa seria: o código do medicamento está errado, o valor do medicamento está errado, o valor do material está errado, o código do material está errado, o código da taxa está errado, ou essa taxa a gente não tem negociada, tá?
E aí você me perguntou, a glosa ocorre embasada no contrato? A glosa ocorre embasada no contrato, mas depende do que está escrito em contrato. Você viu quantas coisas eu falei aqui que pode estar? Tipo, só pode acontecer glosa administrativa depois da glosa técnica, que a gente tiver faturado. É um processo grande, a auditoria tem um processo grande e o enfermeiro está inserido em todo ele. Inclusive, eu já trabalhei em setor de contratos, eu ajudava a fazer uns contratos e ficava muito feliz porque eu conseguia consertar uns contratos bem doidão que a gente tinha lá. Respondi sua pergunta? Pronto, excelente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente está chegando às 21h15, tá? Eu geralmente deixo uns 15 minutos mesmo de tolerância, e eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram, se vocês quiserem. No grupo, eu vou passar todos os links das minhas redes sociais, dos meus produtos, de tudo que eu tenho que pode ajudar vocês com a auditoria. E vou deixar a caixinha lá para vocês responderem o que, que a gente traz na próxima semana. A Fernanda já deu a opinião dela aí do TIS e do TUS. E vocês colocam lá e eu vejo aí o que é que traz, o que é que vocês mais pedem para a gente trazer, ok?